Bom dia, tudo bem com vocês? O friozinho chegou e nós da Flórida, da Flórida não, né? Do mundo inteiro que estamos aqui, nós estamos acostumados com esse calorzinho. Chega um frio, já começa a garganta a enroscar, a gente pega a blusa. O pessoal do norte, você vê que a temperatura está aqui 58, 60 e a gente está de blusa, eles falam, esses caras são loucos, né? Porque lá já está gelado e frio de verdade, né? Mas é uma oportunidade que a gente tem de pegar uma roupa diferente também, né? As mulheres reclamam que aqui não tem muita oportunidade de usar tanta roupa, né? Que a roupa de frio é uma roupa mais elegante, mais bonita. E eu nem sei usar essas coisas. Se dependesse, eu ia colocar um moletomzão. Glória a Deus. Queridos, o Senhor colocou no meu coração uma palavra e eu creio que o que aconteceu aí fora já é profético em relação ao tema da palavra. Porque o nome é refrigério. Vocês querem refrigerar? Então tá, eu já vou mandar aí mandar um pouco de frio, para que vocês vão já se acostumando. A realidade é que nas nossas vidas existem muitos momentos que a gente tem expectativa e as nossas expectativas não são alcançadas. Nós nos sentimos sobrecarregados, tristes, desamparados e parece que a nossa esperança vai se acabando. E tudo que nós queremos é um momento de refrigério. Sabe quando você gera uma expectativa e essa expectativa não acontece? Nós nos frustramos, nós paralisamos e fala, poxa, cadê Deus nessa situação? Quero me casar, aí quando eu me caso, a minha expectativa é frustrada. Ou qualquer outra coisa. E nós somos imigrantes, passamos por lutas aqui nesse sentido, daí se gera uma expectativa, às vezes acontece, às vezes não acontece. Sabe quando você está naquela sinuca, tem uma expressão no Brasil, sinuca de bico, ainda bem que não tem tradução, né? Quando você está naquele ponto que as coisas são tão delicadas que você fala assim, Deus, eu quero ver uma saída, eu quero ver uma luz no fundo do poço. Por que eu fui parar nessa situação? Eu preciso de um refrigério, eu não estou aguentando, eu não estou tolerando essa situação. E em nossa vida nós temos ciclos. Todo mundo já passou, pode estar passando, e infelizmente, sem ser um profeta do caos, vai passar. A hora que as coisas realmente dão para trás. O que eu faço? Como eu reajo? Nessa hora, acho que foi para esse momento que Jesus Cristo nos formou, nos criou e estabeleceu a igreja, porque ele falou assim que no mundo o povo ia ter aflições, e quando eles tivessem aflições, que eles viessem a ter bom ânimo, porque Jesus tinha vencido o mundo, e ele foi esse modelo para as nossas vidas. Só que quando a gente está passando pela situação, às vezes a gente bloqueia até Deus, porque a gente questiona, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? E eu pego e me fecho. Você está envolvido num relacionamento, daí de repente você vê que alguma coisa acontece. Aí você pergunta, Deus, por que eu tive que ver isso? Era mais fácil o pastor Marciano ver essa situação, e já que ele viu, ele trata? São lugares que a gente vai parar, são frustrações, e essas frustrações começam a nos queimar, nos trazer uma tristeza, nos levar para um lugar muito complicado, e a gente pode até perder a visão num momento desse. E o que o Senhor está querendo com as nossas vidas? Ele quer nos dar um refrigério, porque ele já, na verdade, vou dar uma notícia que eu vou falar lá no final, depois da conclusão, nós já temos o refrigério. Ele já nos deu o refrigério. O que nós precisamos entender é conseguir, na verdade, enxergar aonde está e por que eu não estou enxergando. Se há mais de 2000 anos atrás ele já se entregou pelas nossas dores, pelas nossas dificuldades, ou por tudo, para nos resgatar, por que eu não estou enxergando hoje esse momento? O que está acontecendo na minha vida? Interessante que isso aconteceu na vida dos discípulos. Em João 20, um texto, João 20, a partir do 19 ao 31. Vou estar lendo para a gente estar compartilhando. Amém? Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, entrou Jesus, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado.
Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Daí no 23 ele diz assim: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem os pecados, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam ali outra vez, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Creu? Felizes são os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém? Contexto dessa história, está escrito aí alguns temas. Essa foi a ressurreição de Cristo. Imagina os discípulos, eles eram pescadores, cobradores de impostos, pessoas que viviam normalmente no meio do povo, eles eram judeus, existia a promessa de que o Messias estava para nascer. O Messias nasceu, andou com eles, os chamou, eles pararam de fazer o que estavam fazendo, começaram a caminhar com Jesus, e Jesus já tinha os advertido que era necessário que o Filho do Homem viesse padecer, para que se cumprisse tudo o que estava escrito. E todas as vezes que Jesus falava isso para eles, eles se entristeciam. Só que chegou num momento que Jesus pegou e foi retirado deles. Jesus morreu. E alguns puderam ver, as mulheres, Maria Madalena viu que Jesus ressurgiu, mas os discípulos não viram, e outros, quando ouviram o que elas falaram, não creram. E esses homens, eles estavam andando com Jesus, eles estavam vendo os milagres de Jesus. Chegou num ponto, antes de Jesus ser crucificado, esses homens já estavam fazendo milagres. Eles estavam colocando em prática tudo aquilo que eles tinham aprendido com o mestre. Então, teve uma vez que o Senhor Jesus enviou de 2 em 2, então eles iam curando as pessoas. Isso antes da morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, eles já tinham provado do poder de Deus, eles viram como Jesus fazia, tudo isso em 3 anos e meio. É muito pouco tempo. Mas eles tiveram uma experiência maravilhosa. As pessoas vinham buscar os discípulos e vinham buscar Jesus com interesse de quê? De receber uma cura, de ver um milagre, de um filho ser liberto que estiver endemoniado, para o cego ver, paralítico andar, e tudo isso os discípulos passaram a fazer, não só Jesus. E eles eram procurados para quê? Para isso, para que o milagre de Deus acontecesse através da vida deles. E mesmo tendo provado tudo isso, quando Jesus morreu, o que veio no coração deles? A dúvida, a incredulidade, e ainda que as mulheres falaram que tinham visto Jesus, muitos não creram. E eles se trancaram dentro dessa casa onde eles estavam, porque eles estavam com medo, sabe do quê? De ser mortos. Eles estavam com medo de perder a vida, porque eles andavam com Jesus. Só que um pouquinho antes disso, na noite, no dia que Jesus foi crucificado, Pedro esteve com ele, Pedro o negou, Jesus avisou ele: não, jamais vou deixar que te leve, mestre. Ele falou: ainda hoje você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Então existia essa instabilidade na vida deles, isso porque eles estavam andando e se relacionando com o mestre. Pedro negou a ele e depois passou o quê? A ter medo, porque as pessoas queriam procurar os discípulos não mais para ver os milagres de Cristo. Eles eram perseguidos pelos sacerdotes, eles eram perseguidos pela casta dos judeus. Quando Jesus, o pastor Marciano
falou aqui domingo passado, eu creio que, ou foi em algum outro evento, né, que Jesus, foi o Paulinho, Jesus estava tirando o emprego dos fariseus, dos sacerdotes. Era um sacerdote, um sumo sacerdote, e Jesus falou, agora todos são sacerdotes. Eles estavam perseguidos, eles tiveram medo. Na verdade, o que aconteceu? Eles estavam andando com Cristo, tudo estava acontecendo, as mil maravilhas. Chegou num ponto e falou assim, até que as coisas ficaram preto e branco. Até que as coisas perderam a graça. Sabe quando você... Vou falar o exemplo do casamento de novo. Estou apaixonado e me caso na paixão, não transformo minha paixão em amor. Daí é o até que do meu casamento. Estava tudo tão gostoso, agora perdeu a graça. É o que tinha acontecido na vida dos discípulos. Perdeu a graça, só que junto com a graça eles perderam a noção de propósito. Porque eles foram chamados e separados das famílias deles e receberam toda essa capacitação, porque Jesus estava derramando sobre eles um propósito específico. E quando Jesus morreu, antes deles encontrarem, eles já tinham aberto mão completamente. Isso demonstra quanto a nossa alma é volúvel, o quanto as nossas emoções nos traem e nos impedem do propósito de Deus crescer através de nós. A gente está caminhando bem na igreja. Várias pessoas chegam, puxa, essa é a igreja, essa é a igreja. Até ouvir o primeiro não. A hora que ouve o primeiro não, eu falo, caramba, toda igreja é igual. Não. Na verdade, existe propósito, existe disciplina, existe organização. E o Senhor está o quê? Nos preparando. Mas o objetivo é que a gente não pare. O objetivo é que a gente não pare. Que toda a palavra que foi dita ao nosso respeito, ela vai se cumprir. Ele está nos chamando para que a gente venha ser transformadores de vida. Não pare. Márcio, não pare. Eles queriam desistir. A hora que colocou a vida de Pedro em risco, você andava com ele. Eu? Você está enganado. Não andava não. Ele tinha perdido completamente o senso de propósito. Agora, quando eu perco o senso de propósito e quando eu perco a fé, eu passo a construir, sabe o quê? Muros. Eu construo muros. A princípio, eu construo esse muro para quê? Para me proteger. Então eu venho, alguém se chateou comigo. Eu pego um terreno e começo a fazer a fundação. Daí essa pessoa chateou comigo novamente. Eu começo a pôr os ferros, chateou mais um pouquinho. Vou colocando cimento, chateou mais um pouquinho. Vou levantando a estrutura, coloco uma coluna, coloco outra. E eu acho que... E eu acho que esse muro que eu estou construindo é para minha proteção. E aparentemente é. Mas na verdade, esse é um muro de separação. Esse é um muro que impede que eu possa ser a mão de Deus na vida de uma pessoa e que essa pessoa possa ser a mão de Deus na minha vida. Nós vimos grandes homens de Deus que passaram por momentos complicados e que eles construíram barreiras. Eles fugiram do propósito para quê? Para aparentemente se proteger. Para aparentemente salvar a sua própria vida. E nós fazemos isso com facilidade. Com facilidade. Em João 12, 23, Jesus falou assim: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em João 13, 19, falou assim: estou lhe dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Ou seja, já estava avisado, Jesus já tinha predito tudo o que ia acontecer e aconteceu. E naquele momento, eles não creram. Tomé, que sempre foi esse aí, que tinha dúvida, falou assim, só se eu colocar o dedo na ferida. Agora você imagina, você anda com a sua esposa o tempo todo, daí chega num momento, ela fala uma coisa, você fala assim, não creio. Depois de 3 anos e meio de relacionamento íntimo. E sabe o que é um relacionamento íntimo? É um relacionamento que dá fruto. Se eu me relaciono com Jesus, automaticamente eu vou ter um fruto. Eu me relaciono num modelo completamente saudável, de casamento, casal que se relaciona, tem fruto, tem filhos. A menos que tenha uma dificuldade de engravidar. Então, todo relacionamento bom e real tem frutos.
Jesus tinha esse bom relacionamento com eles. Chegou nesse momento, eles pausaram. Foi um período pequeno, mas eles pausaram. Nós vimos que Deus falou para Jonas ir para onde? Para onde que ele foi? Porque ele queria fugir. Ele queria fugir. Então, tem hora que as coisas vão caminhando bem e vai se dar alguma coisa errada na minha companhia, eu quero fugir. Quantas vezes você já pensou em trocar de trabalho porque você se chateou com o chefe? Você perde o senso de propósito. Às vezes a chateação ela é tão grande que você é capaz de abrir mão do que você ganha sem pensar no dia de amanhã, sendo fiel àquele momento. Eu vi uma definição sobre pessoas que se suicidam, que é a seguinte: a pessoa retira uma coisa eterna por um momento passageiro. Uma crise passageira elimina uma vida inteira. As crises vão vir e vão ir. Mas às vezes a gente dá tiro no pé quando a gente toma más decisões. A nossa alma ela é completamente enferma e corrupta. É igual aos nossos corações. E às vezes eu paraliso totalmente porque eu sou fiel à minha dor. E eu começo a construir muros. Eu começo a construir divisões e separações. E o Senhor não tem isso para as nossas vidas. O Senhor quer que a gente venha derrubar completamente os muros que nós já construímos. Como estão os muros na sua vida? Como está o muro que você já construiu em relação ao seu esposo, à sua esposa, ao seu filho, ao ministério, no seu trabalho? Eu vou confessar para vocês, não se escandalize, porque nós somos todos iguais. Rapaz, hoje eu vou derrubar uns muros aqui, viu? Da minha vida. Eu vou tirar uns muros da minha vida, porque eu não quero perder o senso de propósito. Como que eu vou poder orar e abraçar o meu irmão que eu vejo e dizer que amo? Ah, não, meu Deus, que eu não vejo, se o meu irmão eu não consigo fazer isso. Como eu vou falar que tenho comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com o meu irmão? E a gente vê que aqui mesmo, Jesus pega e ministra para eles o perdão. Jesus pega e ministra para eles o perdão já aqui. Se vocês perdoarem, vocês não vão ser perdoados. Poxa, lá vem ele de novo falar sobre perdão. Poxa, eu preciso ouvir isso todos os dias. E eu preciso que o Espírito Santo me dê essa revelação todos os dias. Senão daqui a pouco eu vou sair dando pancada em alguém. Ou alguém vai dar pancada na minha vida. E todas as vezes que eu não perdoo, eu estou sendo bloqueado, roubado de estar recebendo a bênção. Porque a hora que eu coloco um muro para me proteger, esse muro impede das bênçãos chegar na minha vida. A hora que eu coloco um muro para me proteger, esses muros me impedem de me relacionar com Deus. Essa proteção é um engano. Essa proteção é um engano. A gente tem que derrubar todos esses muros em nome de Jesus. Pelo poder de nome de Jesus Cristo de Nazaré, que a gente já venha fazer uma análise nas nossas vidas e saber quais muros precisam ser derrubados, que estão me impedindo de eu chegar na glória do Senhor. Quando eu estou com uma situação difícil que precisa ser resolvida e que eu não queria estar nessa situação, eu acordo pensando nela e durmo pensando nela. Isso é o diabo, meu Deus. Que demônio. Senhor, eu acordei mais um dia, eu tenho que resolver essa história e não quero resolver essa história. O que é isso? É um muro. É um muro. O Senhor nos presenteou 2 vezes essa semana, em 2 reuniões que nós tivemos, e o Senhor veio e transformou. O Senhor está virando páginas, queridos. Em nome de Jesus, o Senhor está virando páginas. O Senhor está virando páginas. Se nós nos posicionarmos, o Senhor vai nos levantar. O Senhor vai nos levantar, vai trazer cura na terra ferida. Ele precisa curar a minha terra também. Mas isso é a cada dia, a cada manhã. O sacerdote para colocar a lenha no altar. Só que o sacerdote, para entrar no altar, para entrar na presença de Deus, ele precisa de purificação e santificação. Isso fala demais com a gente. Se é a cada manhã, então a cada manhã eu tenho que me purificar e me santificar. A cada manhã eu tenho que olhar para a Luciana e falar, não tem muro não. Sem contar o muro de travesseiros. Né? Dorme com uns 10 travesseiros. Sou eu. Mas a gente vai colocando esses muros, e esses muros, sabe o que vão fazendo com a gente? Vai fazendo comigo.
vai me deixando amargo. Eu falo para vocês, todas as palavras que o Senhor tem colocado e dado para o meu coração, elas não são para vocês. Elas são realmente para mim. Ele tem ministrado no meu coração para que eu permaneça em pé, para que eu não caia. Agora, vou ser sincero, se eu não estivesse buscando a presença de Deus, eu já teria caído. Se eu não estivesse procurando ouvir a voz dele, eu já teria desistido. Mas existe um propósito maior que ele colocou para as nossas vidas. Existe um propósito maior para cada um de nós. Quais muros estão de pé que precisam ser derrubados? Quais muros já têm a fundação? Tem uns que já têm a fortaleza. Tem a fortaleza de muro. Eu estou cercado por todos os lados. Ninguém toca na minha vida. Ninguém toca na minha vida. Esses muros precisam cair em nome de Jesus, queridos. Para que a gente pare de ser roubado. Existem duas chaves. Existem duas chaves para alcançar o refrigério do Senhor. O pastor falou, ia falar de refrigério, está falando de perdão, né? Mas é derrubar os muros e construir pontes. Repete comigo. Aproveita que a gente já derrubou o muro, a gente arranca a fundação, a gente vai cavucando, a gente encontra a rocha verdadeira, daí a gente começa a fazer uma nova fundação para a ponte. Ou seja, eu derrubo os muros, recebo a direção, lembro do propósito e começo a construir pontes, sendo o quê? Um instrumento de Deus, porque o propósito que nós fomos criados é que nós venhamos ser o louvor da glória do Senhor. Então, onde nós estivermos, nós somos pontes. Tem hora que a minha alma fala assim, você vai ajudar esse cara para quê? Daí é verdade, pensa num bicho complicado. Daí eu estou colocando porta da fundação. Daí o Senhor vem, retira essa fundação, seu Zé, orelha. Presta atenção. Você vai lá e levanta, porque eu tenho um propósito e eu te chamei para que você seja esse instrumento. Então, cada um de nós somos um instrumento nas mãos do Senhor. E os muros nos impedem. A gente vai derrubar esses muros hoje em nome de Jesus? A gente vai derrubar todos esses muros, retirar a fundação, cavar, encostar o pé na rocha, na videira verdadeira, que é Jesus Cristo de Nazaré, e construir ponte, porque Jesus é o religare, e nós somos o corpo de Cristo, nós somos aqueles que estão aqui para que as pessoas passem, e que a gente possa levar as pessoas até a presença do Senhor. Não importa a circunstância, se está no leito do hospital, se teve qualquer situação complicada, não importa, nós somos um instrumento de Deus até a morte. Iguais os discípulos, foram açoitados depois de Pentecostes e jamais desistiram, jamais abriram mão, porque isso aí caiu no coração deles. Nós vivemos no tempo da graça, o Pentecostes já aconteceu, o Senhor já derramou sobre nós. Agora o que Ele quer? Que a gente coloque isso em prática nos nossos corações, nas nossas vidas. Que a gente não fique mais paralisado. Igreja não pode ser paralisada, nós não somos parasita. Sabe o que nós somos? Corpo vivo de Jesus Cristo de Nazaré. Então, por onde que a gente passar, a gente vai estar levando vida, mas o muro me impede. Uma chateação com meu filho me impede de fazer o reino, enquanto eu não trato e não tiro. E a gente vai fazendo as coisas mecanicamente. O Senhor está tirando todos os muros em nome de Jesus. Vamos derrubar os muros? Não existe refrigério para quem não derruba os muros. Não focar no momento. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, se pôs nos meio deles e falou assim, paz seja com vocês. Porque no meio da situação desesperadora, quando Jesus entra, troca-se o foco. Jesus não se move por circunstâncias, e sim por propósito. Nós somos pais. Se os nossos filhos estiverem desesperados diante de uma situação, a primeira coisa que a gente vai entrar, abraçar o filho, pegar ele no colo, e por mais que seja complicado, a gente fala, não vai acontecer nada, não se preocupa, meu filho. Jesus não fez isso. Ele simplesmente entrou, os caras estavam desesperados, com medo de morrer, ele falou, paz seja com vocês. Ele não falou assim, paz seja com vocês, não preocupa não que vocês não vão morrer, eu cheguei. Ele não falou isso. Porque ele já falou assim, eu dou a minha paz voador, não vou lá dou como o mundo lá dá. Eu estou aqui para quê? Para que vocês tenham paz e tenham bom ânimo. A hora que Jesus entrou, eles começaram a trazer à memória aquilo que dava esperança, eles começaram a lembrar tudo o que já havia acontecido. Agora tem hora que a gente está numa tribulação tão grande que não tem quem fala, paz seja com vocês, ou que eu não busco a presença de Deus, a ponto de eu receber essa paz, que eu fico só vendo a circunstância. Jesus não tratou do medo que eles estavam de ser mortos, de ser perseguidos. Jesus tratou de falar assim, eu vou lembrar para vocês que eu já te dei essa paz. A minha paz
seja com vocês. Então, não importa o momento que estejamos vivendo de dificuldade, o Senhor já nos deu essa paz, amém? Vocês recebem a paz de Cristo? A paz de Cristo, ela entra, o muro começa a derrubar, o muro começa a cair, o muro começa a cair. É a paz de Cristo que entra e transforma os nossos corações. Entra e transforma os nossos corações. Nós precisamos deixar simplesmente. Tem muitos versículos que a gente lê e profere eles de cor, porque são conhecidos. Mas se a gente analisar eles com detalhe, é uma riqueza tão grande. É muito rico. Querido, se eu puder dar um conselho a respeito de leitura da palavra, em vez de ler grandes porções, leia uma porção e fica ruminando, e vai estar extraindo, tem muita vitamina em um capítulo da Bíblia. Então, a paz seja com vocês. Com a presença de Jesus, começaram a trazer à memória tudo o que já havia vivido. Os discípulos, com medo por causa da circunstância, Jesus declara a paz e ministra o perdão. Jesus ministra o perdão sobre a vida deles. Poxa, num momento tão complicado, por que Jesus está querendo ministrar um perdão? Os caras estão com medo de morrer. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Essa condicional, ela é muito forte no mundo. Na nossa vida, então, é muito maior. Nosso desafio de perdão é muito maior. Nós temos tendência a não querer perdoar. A minha razão, ela é muito forte. Aí fala, pô, domingo passado falou de perdão, hoje vai falar de perdão, e vai falar 2, 3, 4, 5 vezes, né? Vai, porque é necessário. Quando a gente vai buscar o Senhor para compartilhar a palavra, não é a nossa vontade, a gente vai buscar o Senhor. E Ele fala, e existem necessidades, e nós estamos sendo roubados e construindo muros por falta de perdão. Eu quero derrubar todos esses muros e que nós todos venhamos derrubar todos esses muros. Amém? Muitas vezes uma pisada na bola, uma chateação já é suficiente para a gente colocar um carimbo na pessoa. Outra coisa, carimbo. Nós vivemos uma realidade que nós viemos do mundo e quem me vê lá de fora fala assim, quem é esse cara? Daí eu posso falar, quem eu fui? Então, mesmo aqui dentro da igreja, uma pessoa chega, em um mês, em um ano, 2 anos, 5 anos, a pessoa vai se transformando. Nós temos que ter a habilidade e a capacidade de derrubar o muro do carimbo. A gente coloca carimbo na pessoa. Quem é aquela pessoa? Não, aquela pessoa é problemática. Não, não é problemática. Aquela pessoa foi problemática. Os carimbos caem. Qual é aquela pessoa? Ela fala dos outros. Aquela pessoa não, ela já falou dos outros, ela está liberta. Nós precisamos, isso é um muro que a gente causa. Que a gente levanta, nós precisamos mudar, porque nós estamos sendo transformados. Faz uma análise da sua vida. Nos últimos anos, ou no último ano, quanto você tem crescido, quanto os princípios da palavra têm transformado a sua vida? Tem sido pouco ou tem sido muito? Para que se mantenha um carimbo sobre você. Então, todas as vezes que a gente for colocar um carimbo numa pessoa, para que a gente quebre mais um pouquinho a fundação desse muro, lembre dos carimbos que você tinha. Ou tem. Às vezes a gente pede, pô, descreve aí tal pessoa. Daí começa a descrever, não, é legal, trabalhador, é assim, assim, assim. Daí depois tem mas, vírgula, né? Mas, né? Se converteu, fez isso, mas, vírgula, nós não somos juízes, nós somos a mão do Senhor. Nós somos a mão do Senhor. Só que a mão do Senhor que ama é aquela que corrige também. Mas corrige com o propósito de levantar, corrige com amor. E nós temos que ser esses, derrubando os muros. Ponto C, receber a paz de Cristo apesar da situação. Novamente Jesus lhe disse, paz seja com você. Ele simplesmente disse, a paz. Ponto 2, construindo pontes. Daí eu coloquei de novo o perdão aí. Liberar perdão. Não tem como eu ser um instrumento de Deus se na minha fundação não tiver o perdão. Não tem. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Lembra que Jesus estava preparando para que eles fossem o quê? Os 12 apóstolos. Todas as palavras que nós temos, a maior parte delas, que é o Novo Testamento, vieram a partir
desses homens que fizeram uma história. Jesus estava preparando e capacitando a vida deles. Para que? Será que se nós estivéssemos pregando a palavra de Deus e começássemos a ser apedrejados igual foi Estevão, o que a gente faria? Primeira coisa que eu ia falar assim, foi, Deus, tá de brincadeira? Eu estou falando do teu amor, os caras estão me jogando pedra? E muitas vezes a gente começa a falar do amor de Cristo, começa a tomar pedrada, aí você fala assim, vou construir um muro, vou me proteger no meu forte e vou cantar pneu dessa história. Mas não, essa transformação é necessária. Aí quando fala de pedir e de liberar perdão, aí Estevão fala assim, Pai, não impute a eles esse pecado, desse assassinato. Como eu tenho sido quando eu sou confrontado, quando eu sou impactado ou quando joga uma pedra em mim. Então, de uma vez por todas, que a gente venha ter isso bem firmado nos nossos corações. O que é o construir ponte? É o Mateus 28, é o ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ensinai, falar de Cristo. Ensinando, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus pega e deixa uma promessa para a gente. Qual que é a promessa? Que Ele estaria com a gente até a consumação dos séculos. Daí, numa falta de perdão lá atrás, no muro que eu fiz, toda a obra de Deus é abortada na minha vida. Já parou para pensar nisso? Quem ama o Senhor? Uma pequena falta de perdão, baseada em uma frustração, é suficiente para anular toda a obra de Deus na sua vida. Você quer? Quer? Eu também não quero. Mas a minha emoção e a minha razão me leva para esse lugar. E o Senhor quer nos curar hoje, em nome de Jesus. Vocês creem no amor de Deus? Vocês creem no amor de Deus? O Senhor vai nos curar. O Senhor vai nos resgatar. E isso é tudo por decisão. É decisão. Eu decido pedir perdão. Eu decido perdoar. Está chegando a época de festas de fim de ano, né? Daí no Facebook, nas mídias sociais, as famílias falam, já começam a se aproximar, né? Depois da luta da direita pela esquerda, que separou todas as famílias agora se aproximam. Para quê? Para tentar ter um tempo de comunhão. É hora o quê? De perdão. Mas se eu tiver isso como princípio na minha vida, eu vou viver isso todos os dias, né? Nós estamos próximos do Thanksgiving. É época de give thanks, de agradecer ao Senhor por todos os frutos, por tudo aquilo que Ele tem provido. Essa é uma tradição americana, mas isso tem que ser uma tradição, um estilo de vida do discípulo, caráter do discípulo, de dar thanks, de agradecer, de liberar perdão, de pedir perdão. Eu estou falando para vocês o que eu preciso, tá? Eu não sou santão. Não sou. Eu preciso disso. E o Senhor vai vir sobre mim também, para que a gente venha ser um povo curado, não um povo paralisado, um povo que anda junto e que o reino de Deus avança através de nós. Amém? Quem quer? B. Não lembrar o propósito. Lembrar o propósito. Obrigado, ainda bem que vocês estão prestando atenção, né? Foi para isso que eu fiz isso. Construir ponte é liberar perdão, é pedir perdão, mais uma vez. E depois é lembrar o propósito. Se eu viver só para mim mesmo, quando as coisas não dão certas, eu me frustro e me paro. Agora, se eu lembro que eu tenho um propósito, um pequeno exemplo. Aquele casal que namoradinho, estava doido para estar junto um com o outro, chegou um dia, eles casaram, está tudo bem, está tudo acontecendo. O propósito deles era o quê? Se amar. O propósito deles era realmente se amar, estar junto lá e vai. De repente, no mês seguinte, 2 meses, mudou a história. Daí parou o período da irmã, daí engravidou, mudou o propósito. Mudou o propósito. Qual que é o propósito agora? Cuidar da gravidez, eu vou ser mãe, eu vou ser pai. Não é só nos amar. Nasceu a criança. Mudou de novo o propósito, aumentou o nível de responsabilidade. Quando ela estiver chateada com o marido, ela não pode falar assim, não quero ser sua mãe, não quero ser seu pai. E é isso que a gente faz muitas vezes. Não quero. Mudou o propósito. E circunstâncias acontecem nas nossas vidas que mudam o propósito para sempre.
Nós passamos por várias fases, mudou o propósito. Um dia fui desafiado a ser líder de GE, outro dia fui desafiado a ser um pastor do ministério, outro dia mudou o propósito. Vocês vão ser pastor. Eu falei, está de brincadeira, Senhor? Mudou o propósito. Eu tenho que entender as fases da minha vida e eu não posso anular o propósito. A minha chateação não pode matar o propósito de Deus na minha vida, porque se matar eu morro. Se a minha chateação e o meu muro estiver me cercando, eu morro espiritualmente. E paro de fazer aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E o Senhor não tem isso para a gente. O Senhor tem um propósito. O propósito do Senhor tem que ser muito claro nas nossas vidas. Todas as vezes que a gente pede o propósito de Deus, a igreja vira uma chatice. Se o propósito for só resolver o meu problema. Ô pastor, você está falando de refrigério? Estou, está fresquinho lá fora. É refrigério. É refrigério. Olha só, imagina que no banco a gente tenha lá, Deus já depositou milhões. Quando fala de dinheiro, todo mundo fica até espiritual. Olha só, quando fala assim, quem quer o propósito de Deus? Amém, amém. Uns amém tímidos achando que eu vou chamar aqui na frente. De dinheiro, uau, vai. Ela tem milhões de dólares no banco. Existem duas senhas. A primeira senha, liberar perdão. E a segunda senha, lembrar o propósito. Deus tem um refrigério para as nossas vidas hoje. A primeira senha, liberar o perdão. É a segunda, lembrar o propósito. Liberar perdão e pegar o propósito e colocar no coração. A gente canta igual a Cassiane, que é a tua palavra escondida, né? Guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Ou seja, se eu guardo a palavra no meu coração, a Cassiane é o salmista, né? Se eu guardo a palavra no meu coração, eu nunca vou esquecer do propósito. Apesar das lutas, Heron. Apesar das lutas, eu tenho um propósito. E tudo aquilo que Deus falou para a minha vida vai se cumprir. Tudo que Ele falou para as nossas vidas vai se cumprir. Nós somos essa raça eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva de Deus, com o propósito de anunciar as grandezas daquele que nos tirou de um mundo tenebroso para a sua maravilhosa luz. E por que a gente está paralisado muitas vezes? Por quê? Por que o propósito dele está sendo bloqueado? Está sendo bloqueado pelas minhas emoções. A minha emoção é muito traidora, gente. Minha emoção é muito traidora. Daí vou morrendo. Tudo que eu estou falando aqui não é de ninguém, não, é de mim mesmo. A gente morre quando a gente é fiel às emoções. O Senhor quer. A palavra diz que foi para a liberdade que Ele nos chamou. Foi para a liberdade que Ele nos chamou. Então, o que a gente pode fazer hoje de forma prática? Já concluindo, viu, pessoal do louvor? João 20, 21 e 22. Novamente, Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Agora você imagina, você está trancado numa casa, com medo de ser morto. Jesus entra, não resolve, Ele não fala assim, estou retirando as pessoas que querem te matar. E fala assim, da mesma forma que o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. E daí os discípulos devem pensar assim, poxa, o Pai enviou ele veio aqui, nos resgatou, nos chamou, nós fizemos tantos milagres, só que ele vai morrer. Ele morreu. Então, da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio vocês. E ele pegou e soprou sobre a casa, sobre os discípulos. E eles receberam o Espírito Santo de Deus, que é a capacitação para que eles pudessem fazer isso. Ou seja, Jesus está falando para a gente, queridos, nós somos igreja. Da mesma forma que Jesus foi enviado, veio aqui, nos resgatou, e hoje, 2019 anos depois, nós estamos sentados aqui falando dele. Ele quer que a gente continue escrevendo essa história de Atos 29, para que outras pessoas se acheguem a ele. Então, da mesma forma que Jesus recebeu isso do Pai, ele soprou sobre a igreja. E da mesma forma que os apóstolos ministraram, escreveram, registraram e nós recebemos, hoje nós estamos recebendo esse mesmo sopro do Espírito, para que a gente vá e faça discípulos, para que a gente vá e pregue do Evangelho. Não tem como pregar o Evangelho com um muro. Senão, sabe o que eu me torno? Um juiz. Eu me torno uma pessoa religiosa que estipula condições. Eu não quero ser juiz. Eu não quero. Jesus confrontava os sacerdotes na religiosidade dele. Jesus confrontava. Porque o reino de Deus é pela graça.
Mas o que eu estou falando para vocês a nível de refrigério, temos muros? Temos muros? Nós não podemos ser fiéis às nossas dores, temos que ser fiéis ao nosso chamado, temos que ser fiéis à capacitação do Espírito Santo. Quem aqui é batizado nas águas? A maior parte. O que a gente recebe quando a gente se batiza? O dom do Espírito. Esse dom do Espírito é uma capacitação. E muitos, quando recebem o dom do Espírito, recebem um batismo com o Espírito Santo também. E o batismo do Espírito Santo é um batismo de amor. Pode ter evidências de línguas ou não, mas a maior característica é o amor. É o ágape do Senhor. Quando eu olho para o meu irmão, eu amo. Se eu não amo, eu ainda tenho muro. O ágape do Senhor não está habitando no meu coração. Se o ágape do Senhor não estiver habitando no meu coração, eu não vou estar entendendo que eu tenho um chamado e que eu tenho um propósito. Eu vou estar sendo fiel somente àquilo que eu preciso e quero. Quero documento, quero casa, quero trocar de carro, quero pintar minha casa. Quero que meu filho seja abençoado. Quero que a igreja prospere. Meus desejos, quais são os propósitos do Senhor para a minha vida? Igreja, de forma prática, o Senhor está derramando o refrigério, Ele já deu. Eu preciso quebrar os muros, construir ponte, liberando perdão e entendendo o chamado e submetendo ao chamado e à direção de Deus para a minha vida. O Senhor quer fazer com que a gente venha caminhar, igreja. Vamos caminhar? Vamos caminhar, igreja? Vamos caminhar? Vamos caminhar? Quando o Senhor foi falar com Isaías, Ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem tem essa ousadia de falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Pega uma tenaz, toca na minha língua e queima aquilo que não agrada a tua presença, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios e eu também sou um deles. Senhor, eu habito no meio de um povo que constrói muros e eu também sou um deles, mas envia-me a mim. Envia-me a mim. Derruba esses muros que eu tenho. Derruba esses muros. E o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai nos ajudar a fazer isso hoje. Afofando a terra do nosso coração para que as fundações caiam, os muros caem e tudo que nos impede de cumprir esse propósito venha acontecer nas nossas vidas. Quantos muros nós temos, queridos? E sabe aquela alegria do rosto? A presença do Espírito aformoseia o rosto. A distância do Espírito causada por muros. Não estou falando de pecado, mas perdão, falta de perdão também é. Estou falando de pecado grosseiro. Nos deixa tristes e amargos. E o Senhor quer derramar uma unção de alegria sobre as nossas vidas. E que a gente venha estar derrubando todos esses muros. Amém?